Sétimo vídeo da evolução histórica dos direitos humanos. Nós vamos entrar agora num assunto que é específico em vários concursos, como por exemplo da Polícia Civil de Minas Gerais, tratados internacionais de direitos humanos. Esse assunto está dentro da evolução histórica. O que é um tratado? É um tratado internacional, né? É um acordo resultante de convergência das vontades de dois ou mais sujeitos de direito internacional, formalizada no texto escrito com o objetivo de produzir efeitos jurídicos no plano internacional. Em outras palavras, o tratado é o meio pelo qual sujeitos de direito internacional, principalmente os Estados nacionais e as organizações internacionais, estipulam direitos e obrigações entre si. O exemplo de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como nós falamos, ela não tinha o poder de coerção, porque ela é uma resolução, ela é uma recomendação. O tratado não. O tratado ele é bilateral ou é multilateral. Então aquele que assina, ele está obrigado a cumprir aqueles preceitos, aqueles limites em que ele assinou em questão. Devido ao desenvolvimento rápido e complexo da sociedade operada a partir deste século, os tratados internacionais tendem a substituir o costume como fonte principal da criação de normas de direito internacional. Portanto, esses tratados internacionais, principalmente os de direitos humanos, eles vão fazer parte do direito consuetudinário. Eles vão substituir os costumes. Nós vamos falar aqui rapidamente desse primeiro tratado de que se tem notícia, pelo menos mais importante, para a nossa prova, a Convenção sobre a Escravatura de 1926. É apenas um slide, não é comum cair em provas, mas nós não podemos deixar de falar dele. Sob as égides da Liga das Nações, a Convenção sobre a Escravatura, um dos primeiros tratados de direitos humanos universais, foi aprovada em 1926 e a escravidão, sem exceção, proibida. Observe que a Liga das Nações ela estava em vigor desde 1919 e foi extinta em 1946 com o surgimento da ONU. Então, neste contexto, em 1926, há esse tratado, há essa convenção, essa reunião de países onde vários assinaram a Convenção sobre a Escravatura, eliminando a possibilidade de toda forma de haver escravidão. Ela é, sem exceção, proibida. Está proibida, portanto, a escravatura, a escravidão, em 1926. Vale a pena memorizar o assunto, que é a escravidão, e a data, 1926, que foi após a Primeira Guerra Mundial, sob a égide da Liga das Nações. Hoje a proibição da escravidão é parte do direito internacional consuetudinário, aquele direito que surge dos costumes. Um novo tratado, um pouco maior e mais importante, caiu na última prova, se eu não me engano, de escrivão da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, esse assunto aí, Convenção para a Repreensão e Prevenção do Crime de Genocídio, é de 1948 essa convenção. Pode-se afirmar que a Convenção para a Prevenção e Repreensão do Genocídio foi o primeiro tratado internacional de direitos humanos aprovado no âmbito da ONU. Detalhe aqui, nós já estamos após a Segunda Guerra Mundial. Esse tratado, portanto, foi feito após a Segunda Guerra, datado de 9 de dezembro de 1948. A Convenção teve como principal motivador as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente os genocídios cometidos contra os judeus. Milhões e milhões de judeus foram mortos por Adolf Hitler nas câmaras de gás, ou em experimentos, ou até mesmo em fuzilamento e outras formas de atrocidade. A Primeira Guerra Mundial havia como o contexto o amplo desejo da expansão de território, enquanto a Segunda Guerra Mundial, o cerne ali foi a subjugação de raças. Adolf Hitler queria construir o espaço vital para o crescimento e habitação da raça ariana, subjugação de raças. Então, para por fim a esse crime, a essas atrocidades, foi proposta essa convenção para a repreensão e prevenção do crime de genocídio. Vamos falar mais sobre ela.
essa Convenção para a Repreensão e Prevenção do Crime de Genocídio de 1948. O artigo 2º, e é o que geralmente cai em prova dessa convenção, ele vem dizer: entende por genocídio qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial, religioso, tal como. Vamos parar no caput aqui do artigo 2, nós temos que entender algumas coisas. Qualquer ato cometido com a intenção de destruir, no todo ou em parte. Isso já caiu em prova, se é no todo ou é em parte. Sim, no todo ou em parte. Um grupo nacional, parte da nação. O grupo étnico, seja uma tribo, seja índio, seja qual for. Racial, determinada raça. Hoje não se diz mais, esse termo já tem sido abolido, mas está aqui na convenção. Então, negros, ou se for no caso dos brancos sem minoria, a raça branca, ou ainda grupos religiosos. Destruir no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial, religioso. Nacional, étnico, racial ou religioso. Agora, quais atitudes para destruir? Seja assassinato de membros de grupo, é a primeira atitude, letra A. Dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasione a destruição física total ou parcial, medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo e transferência, letra E, transferência forçada de crianças de um grupo para outro grupo. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou mostrar agora. É uma questão da prova de 2011, Fumarque, escrivão da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a questão de número 11. Olha, a Convenção para a Prevenção e Repreensão do Crime de Genocídio foi o primeiro tratado internacional de direitos humanos aprovado no âmbito da ONU, como consequência das atrocidades perpetradas ao longo da Segunda Guerra Mundial, particularmente o genocídio que resultou na morte de 6 milhões de judeus. A Convenção afirma ser o genocídio um crime que viola o direito internacional, que pode ser caracterizado por qualquer um dos atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como. Aí nós temos as opções. Deixa eu voltar. Letra A, dano grave à integridade física de membros do grupo. Letra B, medidas que impedem o nascimento no seio do grupo. Assassinato de indivíduo que lidera grupo nacional. Letra D, transferência forçada de crianças de um grupo para outro. Como você pode perceber, essa questão não tem uma resposta correta. Ela foi nula em 2011. O que eu gostaria de trazer para vocês? Realmente, olha, a letra A está errada, a letra B está certa, a letra C está errada, a letra D está correta. Então ela foi nula. Eu gostaria de deixar que pode ser que bancas, a Fumarque ou qualquer outra, traga questões como essa novamente. Então vale a pena memorizar. Quais são os atos? Assassinatos de membros do grupo, e não de líder ou de alguém que está à frente do grupo. É assassinato de membros. Dano grave à integridade física ou mental. Guarde aqui que não só física, mas também a integridade mental faz parte também está sendo protegida. Submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física total ou parcial. Observe aqui que deve ser a submissão intencional. Imagine que um determinado país ou território está passando por um momento de fome, e aquele povo ele é submetido, mas não intencionalmente, junto com a coletividade, a condições desumanas que lhe ocasione a destruição. Não foi uma submissão intencional, aí não caracteriza genocídio. E letra D, medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo, seja pela esterilização forçada, seja qualquer outro meio. E ainda a letra E, transferência forçada de crianças de um grupo para outro grupo. usurpar a criança daquele grupo e enviar para outro. Então, todas essas 5
Esses 5 atos, eles são caracterizados como crime de genocídio. Nós sabemos que eles são exemplificativos, não são só esses, mas os que podem cair em prova são esses 5, porque esses 5 estão previstos no artigo 2º da Convenção. Acrescenta a Convenção que as pessoas que tiverem cometido genocídio serão punidas, sejam elas governantes, funcionários ou particulares. Governantes, funcionários ou particulares. Qualquer pessoa pode ser punida neste crime de genocídio, seja ela um funcionário do governo, seja ela um governante, o soberano, ou seja um particular que auxilia, que opera, que age naquele genocídio. Então todas elas serão submetidas ao TPI e serão julgadas. Os crimes de genocídio são de competência do TPI, Tribunal Penal Internacional. Ele é integrado por 18 juízes. Nós falaremos sobre o TPI posteriormente. Vamos falar do Estatuto de Roma, vamos falar do TPI. Ele é composto por 18 juízes, pelo período de 9 anos. Os juízes não representam os países, a sua nacionalidade não é importante. Conforme o artigo 5º do Estatuto de Roma, o Tribunal Penal Internacional é competente para julgar os seguintes crimes. Um deles, o genocídio. O primeiro dele é o genocídio. Isso é muito lógico, porque o crime de genocídio não pode ser julgado no âmbito nacional. Imagine que um determinado país, Egito, por exemplo, a mando do seu governo, comete um crime de genocídio. Como que aquele próprio governo vai julgar aquele líder? Não pode ser. Foi necessário ser criado um tribunal internacional. E esse tribunal é o TPI, que foi criado pelo Estatuto de Roma. Guarde isso para sua prova. Crime de genocídio, quem julga é o Tribunal Penal Internacional. A partir do ingresso de 19 países África, aqui já é outro assunto. Aqui é a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Em 21 de dezembro de 1965, então, foi realizada a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Em 1926, sob a égide da Liga das Nações, foi feita a Convenção contra a escravatura, onde toda forma de escravidão foi proibida. Aqui nós temos outro assunto, aqui é a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Não confunda na hora da prova discriminação racial com aquela da escravatura. Essa aqui é sobre a égide da ONU. A partir do ingresso de 19 países africanos das Nações Unidas em 1960 e a preocupação dos países ocidentais com o ressurgimento de atividades nazifascistas na Europa. Então, com o surgimento de grupos neonazistas, neofascistas. Então, em 21 de dezembro de 95, foi feita essa convenção, esse tratado internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. A convenção assinala a intolerância sobre qualquer doutrina que defenda a superioridade baseada na raça. Essa foi a causa iminente da Segunda Guerra Mundial, a superioridade, supremacia da raça. Isso não seria mais permitido com essa convenção. Então, intolerância sobre qualquer doutrina que defenda, qualquer doutrina nazista, qualquer doutrina fascista, qualquer doutrina. Observe aí que nós temos no Brasil diversos grupos neonazistas, diversos grupos que subjugam as minorias, grupos minoritários. Alguém já ouviu falar nos skinheads, que atuam em vários locais, entre outros, não são só eles, né? E há outras diversas formas polêmicas ainda de discriminação. Essa convenção, portanto, assinala a intolerância sobre qualquer doutrina que defenda a superioridade baseada na raça. Para a convenção, a discriminação significa toda distinção, exclusão, restrição ou preferência que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o exercício em igualdade de condições dos direitos humanos ou liberdades fundamentais. Logo, a discriminação significa desigualdade. Tratar como desigual aqueles que são iguais. Aqueles, uma determinada raça, outro determinada raça.
no âmbito constitucional, no âmbito de um Estado, eles são iguais perante a lei. A partir do momento que alguém, um grupo, um líder ou uma lei, ela vem tratar diferentemente determinado grupo, neste caso ocorre o que nós estamos falando aqui, ocorre a discriminação racial. Então, para essa convenção, a discriminação significa toda distinção. Distinguiu, excluiu, restringiu ou preferiu outro em que tenha por objeto o resultado prejudicar, desde que o objeto seja prejudicar ou anular o exercício em igualdade de condições dos direitos humanos ou liberdades fundamentais. Na convenção, não estamos falando de assuntos diversos, nós estamos falando de violações, distinção, exclusão e restrição que prejudique ou anule direitos humanos ou liberdades fundamentais, sejam quais forem esses direitos. Pessoal, nós veremos nos próximos slides que existe a discriminação positiva e ela é prevista no próprio tratado. Então, ela não serve como argumento para dizer que, por exemplo, que as cotas raciais está sendo um tipo de exclusão, um tipo de preferência, porque não vem limitar direitos humanos ou liberdades. E a própria Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, ela prevê essa discriminação positiva. Ao ratificar essa convenção, o Estado assume a obrigação internacional de progressivamente eliminar a discriminação racial, assegurando a efetiva igualdade. Nós estudaremos o Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Esse Pacto dos Direitos Civis e Políticos, ele tem aplicação imediata. Já aqui não, essa convenção para prevenir e eliminar a discriminação racial, ela tem um caráter progressivo. Isso já caiu em prova e pode cair novamente. Ela tem um caráter progressivo. O Estado deve aplicar, esforçar para aplicar aquilo dentro do seu território, progressivamente, promovendo uma igualdade. Agora, vamos lá, parágrafo 1º, o artigo 1º, parágrafo 4º, que é o assunto mais polêmico. Essa convenção, ela prevê em seu artigo 1º, parágrafo 4º, a possibilidade de discriminação positiva. Matéria aí que está fervendo para cair em prova aí. Discriminação positiva, também conhecidas como ações afirmativas. As ações afirmativas constituem medidas especiais e temporárias. Guarde isso, se cair questão fechada ou aberta na sua prova sobre discriminação positiva. Ela é especial e temporária. Já pensou se você for fazer uma redação sobre esse tema? Se você abordar esses aspectos, especial, temporária, você já vai ter argumento para você fazer uma redação ótima, que buscando remediar um passado discriminatório, objetivam acelerar o processo de igualdade, com o alcance da igualdade substantivamente por parte de grupos socialmente vulneráveis. Pessoal, em se tratando de cotas raciais, a maioria dos brasileiros, pelo menos é o que eu vejo nos debates, a maioria é contra essas cotas. Mas eu não vou entrar no assunto aqui, nem vou opinar. O que eu vou dizer é que a convenção, ela traz isso, e o Brasil assinou essa convenção. Então ele não tem mais a opção de fazer ou não fazer. Ele tem que fazer porque ele assumiu o compromisso. Então, nós queremos ou não, o Brasil assumiu essa obrigação quando ele assinou essa Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Quando ele assumiu, ele como um país soberano, e ele assumiu voluntariamente, ele assinou voluntariamente essa convenção, então hoje ele tem a obrigação de constituir ações afirmativas que sejam especiais e temporárias, seja lá um período de 15 anos, um período de 20 anos, para igualar algo histórico que foi a escravidão. Mas, contra ou a favor, não convém ao caso. Nosso objetivo aqui é acertar na hora da prova e, se for uma questão aberta, fazer uma boa redação. A Convenção instituiu o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Racial.
Guarde isso, o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Racial. Ela não somente trouxe texto no âmbito legislativo, normas, mas não, ela criou um comitê, e este comitê, cabe a ele o quê? Examinar as petições individuais, os relatórios encaminhados pelos estados partes e as comunicações interestaduais. Então, pode haver petição individual, pode haver relatórios encaminhados pelos estados partes, esses são obrigatórios, e ainda comunicações interestadual, um estado comunicando o outro, desde que os dois estados assinem esse termo. Contudo, o sistema de petições individuais é cláusula facultativa, esse é o grande problema. Para que um brasileiro possa fazer uma petição lá no comitê, diretamente, o Brasil deveria assinar essa cláusula facultativa de petições individuais, fazendo necessário que cada estado faça uma declaração habilitando o comitê a recebê-las e examiná-las. Então, questão de prova, é possível a comunicação individual, petição individual. É possível a comunicação, relatórios encaminhados pelos estados partes. Os estados, ou seja, os países que assinaram esse tratado, eles devem periodicamente enviar relatórios sobre o que eles estão fazendo para promover essa igualdade, e ainda comunicação interestadual. O Brasil comunicando, por exemplo, a Argentina, que a Argentina está com discriminação racial. A Argentina comunicando o Brasil, desde que os dois tenham assinado a possibilidade dessa comunicação interestadual. Por causa da diplomacia, isso nunca acontece. Para que seja admitida a petição individual, além da habilitação do comitê, a própria petição tem que responder a determinados requisitos, dentre eles o esgotamento prévio dos recursos internos, requisito este que não é necessário quando os remédios internos se mostram ineficazes ou injustificadamente prolongados. Por exemplo, alguém sofre uma discriminação no Brasil por parte do Estado. O Estado, então, esse que sofreu esse constrangimento, ele faz uma petição individual. Para que ele possa fazer isso, é necessário que tenha esgotado todos os recursos internos. Ele foi na Justiça e a Justiça do Brasil se omitiu. Ou que os remédios internos, ou seja, todos os recursos, as garantias individuais do Brasil, na legislativa, seja por mandado de segurança, entre outros, sejam ineficazes, ou injustificadamente prolongados, para que o país, muitas vezes a Justiça faz isso, né? Não é demorado o processo, duram anos e anos. Então, neste caso, quando a legislação é ineficaz, quando há omissão do Estado e quando é injustificadamente prolongado, pode sim fazer pode fazer a petição diretamente. E nesse caso, não precisa esgotar os recursos internos, não necessita de ir até a última instância, ou seja, o trânsito em julgado de sentença, o trânsito em julgado aqui internamente no país. Pessoal, nós terminamos aqui mais este assunto sobre a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Nesse vídeo nós falamos deste assunto, além de termos falado também da Convenção sobre a Escravatura e ainda a Convenção para a Prevenção do Crime de Genocídio. No próximo vídeo nós falaremos do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Muito obrigado e até a próxima.